Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Historiando Games. Estamos empolgados em levar vocês a uma jornada onde jogos, educação e história se encontram. Aqui vamos explorar essa relação fascinante entre esses mundos, discutindo como jogos podem enriquecer o aprendizado e oferecer novas possibilidades de ensino. Ao longo dos episódios, nós vamos debater sobre a contribuição dos jogos para as aulas, explicar o processo de criação de jogos educativos, exemplos de jogos que estimulam a educação e experiências que transformam o modo como vemos a história. Então, preparem-se para dicas, debates e muito mais. Juntem-se a nós e descubram como jogar pode ser uma ferramenta poderosa no aprendizado. Além disso, vale dizer que esse projeto foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Licenciatura em História da UNEB. Grupo composto por mim, Eduardo Barreto, junto com Davi Simões e Rafael Francisco. Esse projeto a gente desenvolveu em virtude da solicitação do professor Moisés Sampaio, responsável por ministrar a matéria de estágio 4. Realizada agora essa primeira apresentação, nós esperamos que vocês aproveitem bastante esse curso e, com isso, eu passo a palavra para os meus companheiros aqui presentes, para eles também se apresentarem para vocês e falar um pouquinho de como vai ser essa nossa jornada rumo ao conhecimento e como vai funcionar essa proposta. Davi e Rafa, som na voz. Beleza, companheiros aí de canal, Rafael e Eduardo. Espero aí que todos estejam bem, tudo na paz. A gente vai fazer aqui um podcast, né, como o Eduardo bem falou, em solicitação da virtude da disciplina de estágio 4, do professor Moisés. E durante esses 5 episódios, né, para dar um spoilerzinho em relação, serão 5 episódios, iremos abordar justamente a temática em relação aos jogos na educação, com diferentes nuances. Vamos trazer uma discussão em relação à utilização de jogos em sala de aula, uma fundamentação teórica. Também iremos trazer um projeto desenvolvido por mim e Rafael, que foi um RPG sobre o 2 de julho, no Colégio Luiz Tarquínio, Colégio Público Militar, que é localizado na Ribeira. Então, esperamos que vocês gostem das discussões, esperamos que vocês interajam com a gente, esperamos que esse podcast seja de grande conhecimento, para servir como um alicerce para quem quiser trabalhar com jogos em sala de aula, ou até aprimorar seu conhecimento sobre essa temática muito importante, que é uma grande auxiliadora para as utilizações em sala de aula, né? Para quebrar esse ensino pautado no ensino mecanicista, que alguns é chato, que não aguentam mais. Então, espero que vocês gostem aí da produção que iremos fazer. É isso mesmo, Davi, né? Então, olá a todo mundo, todos os nossos ouvintes, né? Sou Rafael Francisco, né? Estou aqui com esses dois incríveis colegas do curso de História, né? Devido justamente a fazendo parte da disciplina de estágio, né? Nós decidimos unir o útil ao agradável, né? Então, a gente traz essa questão dos jogos, né, focado justamente no ensino de história. Claro, isso aqui é um dos exemplos que nós vamos trazer, mas também temos como objetivo que outras matérias, outras disciplinas também possam utilizar, né, o ensino, os jogos como ferramentas, né, para o desenvolvimento de suas matérias. Né? Então, isso aqui não é somente restringido à história, mas isso aqui pode ser utilizado como uma base para que todos os professores, todas as matérias, consigam também utilizar. Né? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo o nosso primeiro vídeo, né? O primeiro de 5, né? Então, vamos juntos nessa, conhecer um pouco mais sobre esse universo dos jogos, né? E como eles podem ser utilizados no ensino da história. Isso, exatamente, gente, exatamente. Como o Rafael acabou de trazer aqui um pouquinho para vocês, essa discussão, apesar dela ter um foco da relação do ensino de história com jogos, ela também serve para outras matérias, outros componentes, e porque podem auxiliar em despertar o estudante novas formas dele aprender, novas formas dele se engajar com o conteúdo e até de ter uma participação mais ativa
na hora da aprendizagem. Não ser simplesmente aquela aula meramente expositiva que a gente já tá meio de saco cheio, às vezes, né? De somente escutar, escutar e absorver, e às vezes não ter esse papel, esse diálogo com o professor ou então com o mediador, como é o caso dos jogos, que a gente vai trabalhar aqui. Então, hoje, viu, galerinha, nós teremos como principal tópico de discussão o uso de jogos no ensino de história. E essa ideia, ela tem ganhado cada vez mais força entre professores e historiadores, porque a utilização desses elementos que são lúdicos na sala de aula é uma grande possibilidade de transformação desse processo de ensino, como a gente acabou de falar aqui, de tornar o aluno mais participativo, mais ativo e também dele poder produzir, quem saiba, né, no futuro, seus próprios jogos, para transmitir algum conteúdo, para poder desenvolver alguma informação, claro que com fins acadêmicos e científicos, não ser simplesmente a mera especulação. Tudo que a gente está fazendo aqui, quer propor para vocês, é um projeto de ensino baseado em fontes, em ensino, não pode ser algo simplesmente vazio, tem que ser alguma coisa substancial. E além disso, né, esse processo de ensino-aprendizagem vai permitir que os estudantes aprimorem ou desenvolvam novas competências cognitivas, como a interpretação, a leitura, pensamento crítico, entre tantos outros que são fundamentais nesse aprendizado, nessa forma dinâmica dos conteúdos de história e também de outras matérias. E no episódio de hoje do nosso podcast, vamos tratar dessa questão de como jogos de tabuleiro, jogos digitais, eletrônicos, de cartas, ou até mesmo atividades gamificadas contribuem para a construção desse conhecimento histórico dos estudantes a partir de uma experiência que, em muitos casos, pode ser observada como uma experiência mais imersiva, na qual eles não apenas estão consumindo esse conteúdo, como eu falei anteriormente, mas também analisam suas representações, os elementos, as narrativas que, em alguma medida, permite e conseguem entreter mais esse público por conta dessa proposta ser justamente mais lúdica, mais atrativa e também dialogar com essa realidade dos jovens. Não é mesmo, galera? O que vocês podem me dizer sobre esse primeiro ponto que a gente está debatendo aqui, Rafa, Davi? Meu querido Eduardo, né, eu acho interessante justamente quando a gente aborda, né, esses conceitos, quando a gente pensa no trabalho, né, de jogos no ensino, que hoje em dia é uma discussão que ela já tem uma fundamentação, né, ela já está sendo discutida, mas quando a gente para pensar, 10 anos atrás, já ainda era algo ainda considerado tabu, entendeu? Então, apesar de hoje em dia, tipo assim, uso de jogos, já tem milhões de trabalhos sobre isso, né? Os jogos na educação, nossa, já tem temas de mestrados, doutorados, milhares de artigos publicados, mas ainda é muito recente, né? Então, é um tempo ainda que, apesar de nós determinarmos que é algo positivo, ainda temos uma dificuldade de como vamos fazer esse processo de introdução dos jogos na sala de aula de uma maneira que a gente consiga é, equilibrar, né, o ensino, né, a parte educacional, a parte lúdica e a parte também de entretenimento, né? Então, trazer também essa história como um entretenimento, né? Ainda fica nesse lastro ainda fica nessa linha que a gente não conseguiu ter o equilíbrio, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala sobre ensino de jogos, eu já vejo muita gente falando, isso já é um tema batido. Peraí, eu tenho batido agora, porque ganhou força. Mas isso, há alguns anos atrás, era impossível. Isso, na minha época de estudante, era algo impossível de se pensar, porque jogos tinham uma outra conotação que vamos falar mais tarde sobre isso. Complementando até o que o Rafael falou, acho muito importante salientar isso, que por mais que a gente tenha diversos referenciais teóricos, ainda tem uma dificuldade muito grande em relação à aplicabilidade.
E é algo que a gente vai trazer no nosso podcast em relação à aplicabilidade que a gente teve em sala de aula, através de projeto desenvolvido por mim, por Rafael, e também os desafios para isso. E mais importante ainda, como o Rafael falou, é um tema debatido agora. Ainda está longe de ser saturado, até porque existe uma infinidade de possibilidades que você pode trabalhar com jogos. Porque, basicamente, você, através de jogos, dá para você trabalhar qualquer temática, não só de história, obviamente, que esse podcast aqui a gente vai dar em foco em trabalhos feitos, jogos de história, mas pode fazer um jogo matemático, pode fazer um jogo sobre ciências biológicas, pode fazer um jogo sobre química, sobre física, pode fazer um jogo sobre qualquer coisa. Basta você ter metodologia e ter uma didática, é algo que a gente vai abordando no podcast. Então, existe uma infinidade de trabalhos que ainda podem vir a surgir. Então, não é um tema que está saturado, está longe de ser saturado, até porque é algo recente. Então, podem se traduzir novas metodologias, novas formas de ter uma didática, novas formas de driblar os inúmeros desafios. Então, a gente tem que ter muito isso na cabeça. Porque uma produção acadêmica não significa que o já está delimitado tudo sobre jogos. Não existe mais para onde se expandir, não, pelo contrário. Ainda a gente tem muito a aprender, muito a se ver de como se melhorar essa sala de aula, como cada vez mais fazer jogos interativos, que mais fortaleçam a ludicidade e o aprendizado do estudante. Então, é muito importante que a gente está sempre em constante atualização, em constante melhoria da nossa elaboração de jogos aqui no nosso território. E a gente espera, né, que esse podcast seja justamente uma fonte de debate para quem quiser se inteirar mais, como já tinha falado, quiser complementar mais e também trazer alguns pontos polêmicos, trazer um pouco essa realidade também de como é trabalhar com jogos. Então, acho que vai ser muito interessante esse podcast, né, complementando a fala do Rafael, e a gente vai puxar agora já para uma outra temática para finalizar essa introdução. É perfeito o que você, Davi e Rafael trouxeram aqui para a gente, que a gente já pode perceber o quanto que esse estudo vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas mesmo assim, apesar de ser uma área em constante crescimento, uma área que sofreu um alargamento no tocante ao âmbito das pesquisas, ainda sofre bastante resistência. Mas isso não quer dizer que a gente possa, à medida que fomos realizando essas pesquisas, novas descobertas sobre essa relação ensino, aprendizagem e jogos eletrônicos, ou jogos de carta, jogos de tabuleiro, independente de qual gênero seja, que a gente descubra novos pontos e novas formas de aplicar esses jogos dentro da sala de aula. E por isso, um ponto que é fundamental, que eu acho que Rafa até tocou um pouquinho nele no começo da fala, foi sobre o conceito, né? Que ainda muita gente desconhece o conceito dos jogos. E também é uma área muito debatida. Ainda tem muito. Não há uma definição clara sobre o que é um jogo. Mas isso não necessariamente significa que ninguém nunca tentou encontrar uma definição, ao menos mais apropriada, do que seria um jogo, de fato. Por exemplo, segundo pesquisas, existe um, um sujeito chamado Chris Crawford, que ele entende que um jogo, para ser entendido como tal, ele necessita ser interativo, precisa ter objetivos, ter a competição e precisa permitir que um jogador ataque o outro de algum modo. Mas, assim, apesar de ser uma definição interessante e que tem muitos pontos relacionados ao que é um jogo ou experiências gamificadas, como a gente observa, ainda está muito cru. Por exemplo, existe outro pesquisador na área que é chamado Geraldo Shechel, e ele no seu texto intitulado Que são jogos, ele diz que essa definição de Crawford é tão simples que quando deixamos de verificar algumas dessas características na atividade que a gente está realizando, ela simplesmente deixa de ser reconhecida como um jogo. E por outro lado, a gente também tem Jasper Juhl, que ele também é citado por Shechel, e ele considera que os jogos possuem regras fixas, resultado variável ou valorizado, consequências negociáveis e relação do jogador e do seu esforço com o resultado. Porém, na minha visão, apesar desse conceito ser mais bem elaborado do que o primeiro, que a gente discutiu do Chris, ele ainda acaba por excluir certas atividades da categoria de jogos. E com base nessas definições do que seria um jogo,
E na observação do que acontece quando jogamos, o Chechel ele propõe a seguinte definição, que basicamente é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Para o autor, os jogos são atividades sociais e culturais voluntárias, significativas e fortemente absorventes, que se utilizam de um mundo abstrato, com efeitos negociados no mundo real, e cujo desenvolvimento e resultado final é incerto, onde um ou mais jogadores ou equipes de jogadores modificam interativamente e de forma quantificável o estado de um sistema artificial, possivelmente em busca de objetivos conflitantes, por meio de decisões e ações, algumas com a capacidade de atrapalhar o adversário, sendo todo o processo regulado, orientado e limitado por regras aceitas e obtendo com isso uma recompensa psicológica, normalmente na forma de diversão, entretenimento ou sensação de vitória sobre um adversário ou desafio. Essa definição ela é muito interessante porque ela destaca como que os jogos também estão inseridos na nossa sociedade e cultura. E essa questão de que ele também faz parte de um aceite, daquela questão das regras. As regras precisam ser aceitadas por ambos que estão jogando. Além disso, os jogos eles são significativos porque eles envolvem emoção, desafio, aprendizado e também são atividades sociais, já que os participantes, sendo jogadores individuais ou jogadores em equipe, interagem entre si e com o jogo enquanto influenciam através de suas escolhas, certo? Inclusive, antes de passar a palavra para vocês, no tocante ao âmbito cultural, Huizinga, na sua obra chamada Homo Ludens, ele vai dizer que o jogo não é apenas um elemento da cultura, mas também é tão antigo ou até mais antigo que ela própria. Isso é engraçado, porque o jogo, o ato de jogar, ele vai ser uma função significante. Ou seja, como dito pelo autor, no jogo existe alguma coisa em jogo que vai além das necessidades imediatas. Por isso que ele atrai tanto a nossa atenção. O ato de jogar é como se fosse uma ação carregada de sentido, capaz de gerar uma sensação de maior envolvimento com aquilo que a gente está fazendo. Daí que ele consegue tanto atrair a atenção desse público mais jovem, desse público na escola, porque ele traz esse engajamento. E ele tanto se confunde com uma atividade cultural, como ele vai até além desta, porque em muitos casos as pessoas já se desafiavam, já tinha essa relação do jogo como desafio, como um passatempo, como uma coisa que ultrapassa a necessidade do ser humano, certo? Então, sobre esse aspecto, o que que vocês poderiam contribuir ou até trazer aqui para esse debate? Olha, eu acredito que realmente, como você citou, os jogos eles são tão antigos como a própria humanidade. Porque quando a gente vai pensar no que é um jogo, a gente pode pensar, se a gente for levar para os tempos antigos, é um pai ensinando o filho a caçar, por exemplo. Aquilo ali é um jogo. Você está ensinando, está treinando ele para poder ele fazer aquilo ali. Não deixa de ser um tipo de jogo. Então, quando você ver, por exemplo, no processo de criação, essas crianças brincando, utilizando de ferramentas rústicas para poder fazer pequenas armas, ou como a gente chama aqui, né, os famosos badogs, né, os estilingues, né, brincando de atirar pedrinha em alvos, né? Então você está jogando, você está em processo de treinamento, né? Então assim, o jogo, ele, quando a gente fala do conceito mesmo puro dele, ele é intrínseco ao ser humano, né? E não só ao ser humano, né? Mas também de toda a natureza. Então, quanto mais a gente enxerga, começa a enxergar por esses olhos, a gente começa a perceber, né? É um filhote, por exemplo, de leão que ataca o pai e o pai finge que está com dor, que a gente vê isso, né? Porque ali é uma brincadeira, mas ele está estimulando justamente o seu filhote a
ter esse comportamento, né, de atacar, de sobrevivência, né? E assim né, quando a gente vê em vários tipos de animais, né? Então, queira ou que não, isso também é um jogo, né? Então, faz parte do nosso ser humano, porque quando a gente fala de jogos, a gente tem essa coisa de a gente só pensar no que é na atualidade. Não, quando a gente fala dos jogos, não são jogos eletrônicos, mas não. Tem diversos jogos que fazem parte da coletânea do ser humano, né? Ao longo de toda a sua existência, né? Então, os jogos eles têm esse papel de desenvolvimento físico, intelectual, né? De uma criança, né? Ele é um agente, né? Que diminui, né? Essa distância, né? De aprendizado. Então, se a gente pensar por essa maneira, então realmente vivemos sim em um mundo de jogos. É bastante interessante essa ideia que a Rafa trouxe, né? Em relação a quantos jogos são antigos, né? Porque as pessoas às vezes não têm dimensão de o jogo não é algo de hoje em dia, é algo muito anterior a isso. Então, desde que a sociedade se entende como sociedade, existem jogos. Só que a gente passou justamente por uma evolução, e a evolução é essa que agora nos permite, por exemplo, aplicar esses jogos em sala de aula. Isso é uma nova ferramenta de ensino e didática também, né? Então é muito interessante essa perspectiva histórica, nessa linha do tempo, de certa forma, que Rafael trouxe. Isso, exatamente. Os pontos que vocês trouxeram agora também foram super interessantes. Esse aspecto do jogo, como eu também trouxe um pouquinho, né? Como uma atividade tão antiga que, quem saiba, até mesmo além da própria cultura, e o jogo como uma necessidade de você até aprimorar alguma habilidade, alguma competência, como foi o caso do exemplo que Rafael trouxe. E isso é interessante porque também existem dois autores, que é o Salem e o Zimmerman. E eles dizem que os jogos sempre são jogados por alguém, em algum lugar e por alguma razão. E eu acho que isso também dialoga bastante com essa questão que a gente trouxe aqui, que em algum momento, em algum período, tem alguma pessoa fazendo algum jogo. E esse jogo pode ser, né, esse reflexo da cultura da sociedade, como também pode ter algo além das coisas, das nossas necessidades, ser como é um dos seus aspectos, como algo do entretenimento também, ou até para a proposta de ensino-aprendizagem. Isso é interessante porque os jogos, eles também fazem parte da sociedade e eles estão inseridos nesse contexto social e de aprendizagem cultural. Isso é muito bacana. E nesse aspecto da cultura, retornando um pouquinho para Huizinga, ele faz uma comparação interessante entre jogos e os rituais sagrados. Para ele, ambos fazem parte da tradição de uma sociedade e, conforme são praticados pelos sujeitos ao longo do tempo, passam de geração para geração. Sem falar que eles funcionam em um mundo que possui suas próprias regras, tempo e espaço, como se fosse uma simulação feita em um pequeno recorte do espaço-tempo. É uma coisa muito complexa, mas eu acho que dialoga bastante com esses aspectos que a gente trouxe aqui. O jogo é capaz de criar o seu um próprio mundo que aí pode atuar como reflexo dessa cultura, né, da nossa cultura enquanto sociedade, trazendo os desafios, as regras, o objetivo, ou seja, todos esses elementos. E a partir disso, a gente consegue também definir os tipos de jogos, certo? A partir de sua proposta. Diga, Rafa, diga aí o que você traz para a gente. Eu acredito, assim, acho que o maior exemplo que a gente pode trazer desse contexto que você trouxe é o jogo do xadrez, porque ele foi baseado justamente nas guerras medievais, né? Quando a gente para pensar, a própria disposição do cenário, né, do jogo de xadrez, onde nós temos a cavalaria, nós temos os soldados rasos, nós temos as torres que trazem a questão dos castelos, nós temos o bispo, que é a figura da religião presente, né, muito nesse período,
E, é claro, a figura do rei e da rainha, né? Então, queira ou que não, ali é uma batalha medieval entre dois reinos, né? Que está fora do seu espaço-tempo, que até hoje ela é utilizada, né? É jogada ainda, é um dos jogos principais nesse quesito de desenvolvimento humano, né? Não somente infantil, mas também desenvolvimento humano, e que retrata um período, né? Um período de tempo, né? Um período histórico, né? Uma representação de período histórico. Perfeito, perfeito, Rafa. E o xadrez ele trabalha também essa questão da competência da estratégia, a posição que você vai tomar, a peça que você vai jogar para poder conseguir derrubar o rei do seu adversário. Tem toda essa questão de trabalhar a estratégia, de mobilizar o sujeito para que ele consiga e que ele decida tomar a melhor escolha. Ou seja, tem toda essa questão aí que você trouxe também. E ele tem um reflexo da sociedade, no caso, a sociedade medieval, como você trouxe. E a partir desse conjunto de elementos nos jogos, a gente pode definir também os tipos de jogos. A gente tem os jogos de mesa, né? Os jogos de carta, os jogos eletrônicos, jogos com propostas educativas, entre tantos outros. É a partir desse conjunto que a gente observa ao jogar o jogo, né? A sua proposta principal, por assim dizer. E ele também pode ser mais de um gênero. Ele não precisa ser obrigatoriamente de um gênero único. Pode ser abranger é, mais tipos, como pode ter ação, pode ter ser um jogo de mesa, pode ser um jogo de esporte. Ou seja, a gente tem uma variedade muito grande dentro do universo dos jogos. E tem um texto chamado Jogos Digitais, que tem como uma de suas autoras Liane Margarida Rockenbach, que ela diz que os jogos podem ser classificados também a partir dos seus objetivos. E alguns podem ser utilizados com esses propósitos educacionais, como eu falei aqui, esses jogos de aventura, de estratégia, esses jogos esportivos. E no texto, essas autoras elas abordam um pouco desses gêneros e como eles podem contribuir para a aprendizagem e essas competências cognitivas que nós falamos um pouquinho aqui, como a leitura, por exemplo, o conhecimento estratégico. E aqui ela traz alguns tipos. Vou ler aqui alguns com vocês. O primeiro seria os jogos de ação. Os jogos de ação, eles podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação, olho-mão e auxiliando no processo de pensamento rápido frente a uma situação inesperada. A gente vê também isso um pouquinho no xadrez, como você falou aí, né? E eu também comentei, de você ter que tomar as melhores decisões e até mesmo em um certo limite de tempo contra o seu adversário, para poder avançar e, quem sabe, conquistar o objetivo. E também na perspectiva instrucional, o ideal é que o jogo alterne momentos de atividade cognitiva mais intensa com períodos de utilização de habilidades motoras. Já sobre os jogos de aventura, ela diz que eles se caracterizam pelo controle por parte do usuário do ambiente a ser descoberto. Quando bem modelado pedagogicamente, pode auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, tais como um desastre ecológico ou um experimento químico. Ela também traz o lógico, que ela fala, como é o caso do xadrez também, né? Os jogos lógicos, por definição, desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Contudo, muitos jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite de tempo dentro do qual o usuário deve finalizar a tarefa. Aqui podem ser incluídos clássicos como xadrez e damas, bem como simples caças-palavras, palavras cruzadas e jogos que exigem resoluções matemáticas. Ou seja, aqui a gente já está observando a gama de competências e de habilidades que os jogos podem trabalhar com os estudantes, com os meninos em sala de aula, e até mesmo simular eventos que, na nossa realidade concreta, né, naquele ambiente, dentro da sala, apenas de uma aula expositiva, seriam impossíveis de serem cogitados. Ela também traz o RPG, né, o famoso Role Playing Game,
que é um jogo em que o usuário controla um personagem em um ambiente. Nesse ambiente, seu personagem encontra outros personagens e interage com eles. Dependendo das ações e escolhas do usuário, os atributos dos personagens podem ir se alternando, construindo dinamicamente uma história. Esse tipo de jogo é complexo e difícil de ser desenvolvido. Porém, se for aplicado a instrução, poderá oferecer um ambiente cativante e motivador. E por fim, eu também gostaria de compartilhar o que as autoras trazem da contribuição do jogo estratégico. Os jogos estratégicos se focam na sabedoria e habilidades de negócios do usuário, principalmente no que tange à construção ou à administração de algo. Esse tipo de jogo pode proporcionar uma simulação em que o usuário aplica conhecimentos adquiridos em sala de aula, percebendo uma forma prática de aplicá-los. Ou seja, a gente tem aqui uma variedade desse potencial com os jogos, mesmo que em alguns casos, alguns contextos, seja mais difícil, por exemplo, como a autora falou, você colocar um RPG dentro da sala de aula para você montar toda a metodologia que você necessita para poder trabalhar com os meninos, existem jogos que são mais práticos. Ou seja, claro que você vai trabalhar toda a parte prática, toda a parte teórica que você quer, mas não precisa ser assim, algo tão difícil, ou então algo tão distinto, distante da realidade desses estudantes. Pode ser jogos que às vezes nem necessitam de tanto material ou de tantos recursos que sejam mais difíceis de serem obtidos. Às vezes são jogos simples que são capazes de fazer a diferença dentro da sala de aula e de motivar esses alunos a quererem saber mais sobre a história e até pesquisar em outros lugares, em outros pontos, assuntos de história ou de outras disciplinas que estejam vinculados aos jogos. Não é, Rafa? O que que você me diz sobre essa questão? No caso, é interessante quando a gente aborda justamente, como você falou, sobre esse universo dos jogos, né? O quão amplo ele se encontra e assim, em constante expansão, né? Então, a gente aborda essas questões quando a gente trabalha o, todas essas ramificações, né, que os jogos trazem. Aí você tem os jogos de mesa, você tem jogos de tabuleiro, você tem os jogos eletrônicos, você tem os jogos físicos, e cada um tem suas ramificações. Então, assim, é realmente um universo à parte, né, que está sempre em transformação, né? E é claro, né, acho que até passando até o próximo ponto, como isso afeta, né, a sociedade em si, porque quando a gente trabalha essa questão dos jogos, nós temos essas ideias, né, hoje em dia, da importância deles, né, mas como a gente tinha falado anteriormente, como isso é um pensamento recente, né? Então, é, há 10 anos atrás, ainda era uma conversa embrionária, ainda estava ainda sendo falado, mas com um certo medo, né, de represálias. Então, já alguns estudiosos que já trabalhavam nisso, né, que estavam nessa vanguarda, né? Mas quando a gente volta um pouquinho mais atrás, início dos anos 2000, anos 90, nós tínhamos um cenário completamente desolado relacionados a jogos, né? Então, nós vivemos uma sociedade que não tinha nenhum tipo de apoio aos jogos. Na verdade, eram vistos como algo negativo, né? Não, a parte educativa não reconhecia os jogos como algo que poderia realmente potencializar, né, a parte educacional, né? Viam mais como uma distração, né, dos estudos. E eu acho que um dos maiores exemplos disso, quando a gente aborda o RPG, né, de mesa, nos anos 90, como ele foi discriminado, né, aqui no Brasil, com alguns jogos sendo proibidos à venda. Isso é como o caso de Vampiro à Máscara, né, que é um RPG muito famoso, que recebeu uma alcunha de um jogo ligado a magias ocultas, a magia negra, né, a, a, alguns, a
com adjetivos muito pejorativos e negativos, né? Eu acho que um dos casos muito interessantes que a gente teve nesse final dos anos 90 foi o caso de Gilberto Barros com as cartas de Yu-Gi-Oh! Né? Então, acho que foi final dos 80, início dos anos 2000, pelo que eu lembro, que foi essas cartas de Yu-Gi-Oh! Né? Que ele acusou que eram cartas, vou botar entre aspas, né? Do tinhoso, né? Então, eu vou dizer a palavra para nós não sofrer nenhuma sanção, né? Do YouTube. Então, e muita gente até hoje tem raiva dele por causa dessa matéria sensacionalista. Muitas mães pegaram as cartas e começaram a jogar fora, né? Então, acho que foi no início dos anos 2000 que foi a febre do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil. Então, você tem esses estigmas negativos que se tinham, e era mais algo, uma cultura mais underground, uma cultura muito mais obscura, né? Porque você tinha todo esse preconceito. Eu acho interessante e como as coisas vão mudando, né? Com o avanço tecnológico, com as novas tecnologias sendo implantadas, também nos jogos, né? Então, o avanço tecnológico é muito grande em apenas 20 anos, né? Eu vou botar 20 anos, né? Que nos anos 2000 estava chegando aqui no Brasil o PlayStation 2, né? Agora no 2020, né? Com a chegada do PlayStation 5, nós temos um avanço gigantesco, né? É inimaginável, que acho que ninguém naquela época poderia sonhar, né? E com isso, é claro, começou a ter mais atenção, né? Começou a ter um olhar mais diferenciado e começou a pensar que a gente poderia realmente utilizá-lo para os ensinos, né? Não somente como algo recreativo, mas a gente pode trazer, né? Então, é interessante esse embate. E até hoje, não se espantem, mas até hoje nós temos não somente pais, mas também professores, acadêmicos, que ainda têm um olhar ainda um pouco desconfiado, né, para os jogos, né, e relacionados ao ensino. Então, ainda é algo, ainda está sendo conquistado já conquistamos muito, mas ainda temos esses embates ainda, né, sobre a real importância dos jogos. Então, assim, se é algo que os alunos gostam, se é algo que as crianças gostam, não só crianças, né, porque nós somos aqui, nós três, nós somos uma geração que nasceu com os videogames. Então, nós crescemos, nós desenvolvemos junto com os videogames. Então, para a gente já é algo normal. Então, temos um filho ou uma filha, a introdução dos jogos é uma coisa muito mais fácil, né? Então a interação vai ser muito mais fácil. Então você vai modificando o pensamento ao longo de gerações, né? Então nós estamos aqui nessa segunda geração, terceira geração, já familiarizada com jogos, e isso já está ajudando bastante. Mas é claro, ainda temos ainda esses embates. Mas, claro, é um tópico interessante que a gente tem que debater muito, temos que colocar ele na mesa, né? E mostrar a real importância dele. Esses pontos que você colocou foram incríveis, Rafa. Demonstrou o quanto que os jogos têm essa relação complexa com a sociedade. Eles não só tratam desses aspectos como, né, cultura, como aspectos sociais de um modo geral, mas também eles podem encontrar essa questão da resistência, né? Algumas pessoas que têm ainda algum estereótipo ou então alguma rejeição aos jogos acabam, de certo modo, limitando o seu alcance ou então restringindo para que ele não alcance, por exemplo, os seus filhos ou então alguém próximo a você, mas felizmente esse cenário vem mudando. Você trouxe aí o caso do jogo do Yu-Gi-Oh! Que sofreu bastante, digamos assim, rejeição, né? Mas que ao longo do tempo isso vem diminuindo também com o crescimento da área e também com essa explicação de que os jogos, na verdade, são atividades lúdicas que fazem parte do nosso cotidiano enquanto sujeitos, enquanto sociedade. E eu também percebo que existe um certo, ainda uma certa preconceito com essa relação dos jogos eletrônicos ou jogos digitais. Eles ainda sofrem
muitos ataques, porque, em alguns casos, por conta do desconhecimento. Então, eu acho que à medida que a gente vai avançando essas pesquisas e demonstrando que os jogos eles não estão simplesmente ali para fins recreativos, mas também têm propostas educativas, têm um propósito de desenvolver habilidades que são importantes para que a gente tanto se desenvolva no âmbito do conhecimento, quanto no mercado de trabalho, ou então em outras esferas que a gente queira trabalhar, ou então queira seguir caminho. E sobre essa questão dos jogos enquanto no cenário educativo, vocês conhecem alguns autores, ou então o que que a legislação já versa sobre isso, já trabalha sobre isso? Davi, o que que você poderia trazer para a gente nesse aspecto dos jogos Pronto, dentro da pronto, pronto. educação? Como é que eles cresceram? Como é que eles adquiriram essa, é, esse maior foco dos especialistas? Traz aí para a gente. Pronto, pronto, posso trazer sim, Eduardo. Antes de começar, né, em relação a trazer os autores, é importante dizer que essa questão da discussão dos jogos, né, enquanto instrumentos de ensino, então uma discussão mais acadêmica, posso se dizer, começa a se surgir mais no final da década de 90, início dos anos 2000. É quando começam a surgir as primeiras dissertações, as primeiras teses que começam a abordar sobre essa temática, teses essas que vieram a ser as teses, como a gente pode dizer, percussoras, né, que justamente deram bases para alguns autores aqui, né, que eu vou trazer, que são os autores que são autores de referência, são autores que têm aplicabilidade de jogos já que foram publicados, né? Então tem todo um arcabouço teórico muito importante desses autores e que eles beberam a fonte justamente de quem veio antes deles, né? Então vocês podem ver, se começou em 1990, final dos anos 2000, tem menos de 30 anos que podemos dizer que os jogos estão sendo trazidos em sala de aula quanto uma discussão acadêmica, né? Então algo assim muito recente mesmo, como a gente tinha falado no início desse episódio. O primeiro autor que eu gostaria de trazer é Sérgio Guerra Filho. Esse autor foi um autor, inclusive, basilador para o nosso projeto Meio de Rafael, pois esse autor, além de ele ser um grande especialista em RPG, o maior especialista até onde eu saiba, onde a gente mora, que é aqui no território da Bahia, ele também é um grande especialista na temática do 2 de julho. Então, o RPG desenvolvido por mim e por Rafael, já dando um pequeno spoiler, é um RPG sobre 2 de julho, então não poderíamos deixar de citar Sérgio Guerra Filho, que é o maior expoente do RPG aqui no estado da Bahia. Além disso, a gente pode também citar o professor Juliano da Silva Pereira, Eli Cardoso, essa é uma das primeiras referências, a professora, uma das primeiras referências que trouxe os jogos sobre aqui, os jogos para o Brasil, né, em relação a essa discussão acadêmica, foi uma das percussores que eu tinha dito anteriormente, e a professora Jeane Silva, né? Então aqui a gente já tem uma delimitação em relação a como se surgiu esse contexto dos jogos no meio acadêmico e também os seus principais autores, né? Mas antes de trazer, né, antes de finalizar minha fala, eu vou trazer a parte em relação ao que se versa sobre legislação. Como assim legislação? A gente não pode se esquecer que a gente estamos tratando, né, aqui no nosso episódio, sobre ensino básico. O ensino básico, para quem não sabe, para quem não é da área, que não tem conhecimento, é regido atualmente pela BNCC. E o que seria a BNCC? A sigla significa Base Nacional Comum Curricular. É um documento que legisla a nível nacional a educação do país. O que isso significa? Que todos os estados da federação, independente da região norte, sul, sudeste, centro-oeste, têm que seguir essa legislação específica que é a BNCC. Lembrando, a BNCC é um documento normativo a nível nacional, contudo, os próprios estados criam suas versões da sua própria legislação a nível estadual. Eles seguem as diretrizes, que é diretrizes que o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, impõe, e segue também o que a BNCC fundamenta, o que organiza. Mas eles criam as suas próprias legislações específicas. Então, que fique bem claro isso. A BNCC é um documento que se rege a nível nacional. Documento este obrigatório. Não existe nenhum estado da federação hoje, que a BNCC já foi totalmente implementada, que não se siga ela. Claro que eles têm suas respectivas legislações a nível estaduais particulares de cada uma. E como é que se surge essa BNCC? A BNCC, né, só trazendo aqui um rápido panorama, ela se tem 3 versões.
a última versão, sendo justamente a que está efetivada atualmente no nosso país, que ela é dividida em duas frentes, né? A frente do ensino infantil e fundamental. Essa versão foi homologada em 2017. Já a versão do ensino médio foi homologada em 2018. Então, a gente pode perceber que existe justamente uma dissociação entre os níveis de ensino, algo que nunca antes tinha acontecido. Sempre, toda a fundamentação, toda a legislação era sempre imbricada uma com a outra, né? Como a gente pode ver, primeiro saiu a parte de ensino fundamental e infantil, depois saiu o médio. Isso se deviu, em primeiro lugar, à questão do CNE. O Conselho Nacional de Educação teve que passar por toda uma discussão em relação a essa nova legislação, que foi a BNCC, e por isso se atrasou, além dos processos da aprovação do BNCC no ensino médio ser algo de muito tormento, de muitas discussões, de muitas rivalidades em relação ao projeto educacional para o Brasil, o que não é o interesse desse podcast trazer essa discussão em relação à elaboração da BNCC, mas eu trouxe só para contextualizar quando essa BNCC foi aplicada. Ficando um ano limite para sua homologação em todo o território brasileiro, porque foi um documento normativo a nível nacional, só que teve um tempo, assim como podemos dizer, um tempo para os colégios, um tempo para os governos estaduais se prepararem justamente para essa nova metodologia, que seria faltar, metodologia não, desculpa, nessa nova forma de ensino que a BNCC obrigaria a se existir, sendo um ano limite para sua aplicação, um ano 2020, só que veio a pandemia, os problemas que sabemos que justamente se veio, e em muitos estados ficou com um ano final mesmo para aplicação da BNCC nos seus colégios, o ano 2021, o que foi o caso da Bahia. O governo da Bahia, que é onde a gente mora, homologou que seria até 2020, só que por conta da pandemia, ficou entre 2020 a 2021 esse período de homologação dessa nova forma de ensino, que foi através do DCRB, que é o documento curricular referencial da Bahia, que teve com colégios modelos, então teve toda uma nova estrutura produzida pelo nosso governo de estado, como todos os outros governos também produziram. Mas voltando para a falsa BNCC, porque esperamos que gente de todo o Brasil esteja nos ouvindo, então a gente vai trazer um pouco em relação a como se aliar à BNCC aos jogos, né? Qual a fundamentação teórica de onde se embasa justamente esses jogos em sala de aula com a BNCC. Porque, querendo ou não, como eu tinha dito anteriormente, apesar de cada governo, na sua esfera estadual, ter sua própria legislação, todos eles seguem a BNCC de alguma forma, né? Seja em relação às competências gerais da educação básica e seja em relação ao que ela obriga, por exemplo, em relação a habilidades e competências, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas começando pelas competências, o que seriam essas competências? Seriam, no caso, 10 competências, e que essas competências e habilidades, elas se divergem em competências e habilidades específicas. Essas habilidades e competências específicas são de cada área do conhecimento. A gente tem, no caso, 4 áreas do conhecimento: ciências humanas e sociais e aplicadas. A gente também tem ciências da natureza e suas tecnologias. Temos também linguagem e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Então, cada área vai ter uma competência e habilidade específica que vai estar se regindo na BNCC. Além de ter competências e habilidades específicas de cada área, nós também temos justamente as competências gerais da educação básica, que são ao total, que são 10. E justamente trazendo em relação a essas competências gerais da educação básica, a 9ª competência traz um grande arcabouço teórico para a gente poder fundamentar o uso dos jogos, que seria o quê? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultura e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, a gente pode se perceber que justamente através dessa competência, a gente tem diversas coisas que a gente pode se abordar no RPG. A questão de empatia, a questão do diálogo, que é algo muito presente, porque o RPG é feito por diversos âmbitos, diversas pessoas, resolução de conflitos, porque, querendo ou não, uma atividade em grupo, a gente pode se dizer que, inevitavelmente, irão ocasionar conflitos, irão ocasionar discussões. A gente também tem justamente a diversidade de vídeos grupos sociais, que é um RPG, por exemplo, na temática de história, para trazer a questão dos indígenas, questão da população mais marginalizada, como LGBTQI+, questão, por exemplo, de diversas discussões, por exemplo, os grupos da ditadura militar, que foram grupos que, infelizmente, sofreram grande repressão, né? A gente está aqui em auge nessa discussão,
Um filme Ainda Estou Aqui, que eu recomendo todo mundo, quem não foi vai ver, que é cinema imprescindível a gente ver esse filme. Então, a gente tem muitas temáticas que são aliadas justamente com isso traz, né? Que é essa competência que a gente pode se abordar no RPG. Então, a gente pode dizer em síntese que o RPG ele apoia o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões: intelectual, física, afetiva, social, ética e moral e simbólica. Então, a gente pode perceber, né, que justamente o RPG ele tá toda uma visão de integração do ser humano. Eu acho que um papel fundamental do RPG, que ele está atualmente amparado na BNCC, é justamente essa questão de socialização, dessa integração que a BNCC nos propõe, né? Agora, focando um pouquinho em relação às competências e habilidades específicas, eu vou trazer aqui, no caso, um pouco das competências e habilidades específicas da área de temáticas de ciências humanas e sociais aplicadas, que é justamente onde atualmente a história se encontra dentro da BNCC. Por que eu estou trazendo isso? Porque é justamente a nossa área, né? Todos nós, como já falamos inicialmente, somos estudantes de História do curso da UNEB, mas lembrando que eu estou trazendo para a temática de História, mas não significa, por eu estar trazendo na temática de História, não significa que o RPG se restringe à área de História. Como eu já tinha falado inicialmente, o RPG pode ser aplicado em qualquer disciplina, biologia, química, física, matemática, você pode aplicar o RPG no que você quiser. Só estou trazendo aqui em relação à temática de ciências sociais e aplicados justamente por ser a nossa área de domínio no que se refere à BNCC. Então, por isso que eu estou só justificando em relação, porque se vocês vão ver, porque só tem em relação a competências e habilidades de ciências sociais e aplicadas, que justamente é a nossa área de domínio no que se refere à BNCC. Pronto, trazendo aqui, no caso, em primeiro plano, a competência específica número 3, que seria analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência ética, socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Então, a gente tem justamente algo muito balizador na história, que é justamente a questão do pensamento crítico, que é algo muito estimulado para nossos alunos em sala de aula. Além disso, a gente pode trabalhar justamente a questão da história em relação à história do presente, como, por exemplo, a questão dos povos indígenas, a questão do direito à terra dos povos indígenas, com a discussão que vem desde a Constituição Federal e que está tendo uma discussão muito forte com o marco temporal, ou até mesmo trazer essa questão ambiental em relação ao desmatamento, que é um problema que a gente sabe que se vem desde muito antes, que se teve um agravamento muito forte na ditadura civil, militar e empresarial, através das questões dos grileiros, da Transamazônica. Então, a gente pode trazer muitas discussões baseadas nessa competência específica número 3. Além disso, a gente tem também a competência específica número 6, que também se basiliza. Isso aqui eu só estou trazendo trechos da BNCC, que esses trechos vocês podem abrir a BNCC do nível médio, você pesquisa no Google, você consegue achar lá facilmente, e vão ver que o que eu estou lendo aqui é literalmente o que os textos propõem. Eu só estou percebendo e justificando de qual maneira o RPG está inserido dentro da BNCC. Porque pode se trazer, beleza, vocês estão discutindo aí sobre RPG, sobre jogos em sala de aula, mas de que maneira ele está apoiado na legislação vigente. Então, estou trazendo essa perspectiva de trazer um arcabouço teórico à nossa legislação. É claro que a gente vai ter também uma discussão em relação ao arcabouço acadêmico, a discussão acadêmica que fundamenta RPG. Mas a minha fala é direcionada à educação no nível básico, que é justamente o que se regimenta a todo nível nacional, a BNCC. Competência específica número 6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A RPG fundamenta tudo isso, porque a gente vai ter um estímulo da criticidade dos alunos, a gente vai trazer um material para os alunos que eles vão ter um contato com discussões, sejam discussões do tempo presente ou discussões do tempo passado, que ainda se existem essas discussões hoje em dia, como, por exemplo, a questão da ditadura militar, civil, militar e empresarial, ou até mesmo, se quiser discutir coisas mais antigas ainda, como a escravidão. Infelizmente, a gente não pode se existir, que são mais de 500 anos, mas a escravidão existiu e nada vai se poder apagar. Então, a RPG serve muito com isso, como um formulador de um ser humano pensante, de um ser humano crítico, que vai estar amparado por um debate, porque a RPG traz muito trabalho de pesquisa, de catalogação, de pensamento
crítico, de elaboração e até, de certa forma, uma interpretação de um papel de um personagem. E justamente ele vai ter que trazer um fundamento por trás de tal personagem, entender a história por trás de tal personagem. Trazendo um pouco em relação às habilidades que estão presentes na BNCC, a gente tem a habilidade de analisar a formação de diferentes países, povos e nações de suas experiências, políticas e exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania, etc. Essa habilidade que eu acho que é a habilidade que mais fundamenta RPG. Por quê? A gente pode trazer, por exemplo, a formação do Brasil, fazer um RPG sobre a formação do Brasil, uma monarquia, formação do Brasil republicano, formação do Brasil colonial. Você pode trabalhar com a questão dos estados modernos, que se formam as monarquias na Europa. Você tem uma ampla gama de possibilidades de trazer essa discussão de formação de Estado, de poder, de sistemas econômicos. Você pode trazer essa questão dos países, dos diferentes povos através do RPG. Pode fazer toda uma pesquisa histórica fundamentada, trazendo essa perspectiva de uma discussão que se existe em relação justamente a essas regiões, a esses termos, e a se aplicar dentro de um RPG. E é algo muito interessante para o aluno, que ele não vai ver só o conceito se aplicar. O que é Estado? O que é monarquia? O que é sistema econômico? O que é soberania? Esses termos inseridos no RPG. Você não vai dizer para o aluno que é soberania. O termo vai estar inserido dentro do jogo, dentro de um contexto que iremos criar, que é lúdico, mas também didático e também de aprendizado. E o aluno ele vai aprender esses conceitos e vai participar dessas discussões através do RPG. Algo assim que eu considero que mais basiliza, mais traz justamente uma fundamentação, é essa habilidade que a BNCC se propõe. Além disso, por fim, não menos importante, a gente tem justamente identificar e catalisar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade, nas culturas brasileiras e latino-americanas, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando com formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual. Isso aqui é muito interessante, a gente pode trazer um RPG temático, um RPG sobre as ditaduras, por exemplo, chilena, a ditadura militar, civil-militar empresarial brasileira, e outras ditaduras que tiveram na América Latina, inserir justamente o estudante nesse contexto, e, por exemplo, ser um militante justamente da guerrilha do Araguaia, por exemplo, e trazer toda essa discussão que permeia, infelizmente, esses tristes episódios que se ocorreram justamente na história do nosso continente. Então, vocês podem ver, né, que eu procurei trazer justamente um amparo em primeiro ponto, justamente um amparo mais geral, que é justamente na competência geral da educação básica, e também trazer um amparo mais específico, que foi dentro da área de ciências humanas, sociais e aplicadas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão que eu trouxe em relação ao BNCC, em relação a uma forma homologada, porque eu acho muito importante, a gente não pode esquecer que não adianta a gente trazer uma discussão em relação ao conceito de jogos, o que são jogos, se estão na discussão acadêmica, se a gente não tem um apoio de legislação. Porque, querendo ou não, a gente tem que se basear no que existe enquanto legislação educacional aqui no nosso país. Claro, lembrando que a BNCC é a nível nacional. A nível estadual, você pode criar outras articulações, mas como eu já tinha falado anteriormente, a gente espera que ouvintes de todo o Brasil estejam nos ouvindo, então a gente trouxe uma fundamentação em relação a nível nacional, justamente porque cada estado tem sua particularidade em relação à legislação, então a BNCC já ampara tudo em relação ao nível nacional. Então, a pessoa que está na Bahia pode ter um arcabouço teórico através da BNCC, a pessoa que está no Amazonas pode ter, a pessoa que está no Rio Grande do Sul pode ter, porque a BNCC está se regindo a todo nível nacional. Eu queria agradecer a Davi pela contribuição. Essa perspectiva que você trouxe, Davi, foi fundamental, porque não adianta, como você mesmo falou, não adianta simplesmente a gente trazer o conceito de jogos e não ter todo esse aparelho, todo esse suporte para que a gente consiga aplicá-los dentro da sala de aula e também que a gente consiga atribuir sentido. E a BNCC, apesar das críticas, muitas críticas são cabíveis de fazer a ela, mas nesse ponto a gente consegue trabalhar essa relação da BNCC com os jogos, porque, querendo ou não, eles possuem alguma conectividade, mesmo que seja de modo direto ou indireto, porque esses jogos vão propor essas abordagens pedagógicas que, de certo modo, valorizam metodologias ativas, competências necessárias e que são foco da BNCC, como você mesmo falou, o senso crítico, ou seja, a gente tem
também essa relação do trabalho com o tempo presente, muitas questões que estão afetando, que estão relacionadas com o nosso presente, os jogos podem trabalhar em auxílio com a BNCC. Então, esse ponto é bastante importante. E, no geral, só para fechar o que você disse, que você já trouxe muito bem, é que a BNCC vai abrir esse espaço para o jogo enquanto um recurso pedagógico, porque ele permite que o estudante tenha essa forma de aprendizagem e do professor de ensino de uma forma mais dinâmica, mais significativa, mais imersiva, e que o estudante trabalhe essas competências fundamentais para a sua carreira profissional e também para a sua vida enquanto sujeito, enquanto cidadão crítico. E sobre esse aspecto depois, a partir de toda essa discussão que a gente trouxe hoje aqui, eu queria que Rafa me dissesse, Rafa, os jogos são atividades lúdicas? A partir de tudo que a gente já trabalhou aqui, que Davi acabou de contribuir, que a gente já veio discutindo no início, sobre como os jogos estão envolvidos com a sociedade, o quanto que eles estão envolvidos com a nossa cultura, trazendo um reflexo, trazendo regras, tendo seus próprios objetivos. Eu quero que você me diga, os jogos são uma experiência lúdica ou não? Meu caro Eduardo, primeiramente agradecer ao Davi, né? Maravilhosa essa explicação dele, né? Então, essa aí é a pergunta de R$ 1 milhão, tá? E a resposta é mais simples que a gente possa pensar. Claro que são, né? Só que o grande problema foi como o Davi colocou, né? Ao citar a BNCC, ao trabalhar, né? As competências, o que a gente pode trabalhar junto, né? Com o BNCC, o que a gente vê muito é o seguinte: como é que eu vou fazer isso, né? Qual vai ser o meu meu arcabouço teórico? Entendeu? Então, assim, poxa, existe vários que a gente pode utilizar, né? Davi utilizou bastante o exemplo do RPG, né? Que vem sendo implantado muito, né? Já que os jogos eletrônicos têm uma certa dificuldade estrutural, né? Das escolas, principalmente escolas públicas, né? De você tentar colocar um jogo digital, né? Para os alunos. Mas, assim, você pode desenvolver jogos, né? Você pode utilizar as metodologias, por exemplo, de Kishimoto nos seus livros, o jogo e educação infantil, jogo, brinquedo, brincadeiras e educação, né? Que ele traz como você vai utilizar justamente, do como você vai trazer esses jogos para o desenvolvimento da criança, né? Você pode pensar também no próprio Dornelles, no livro Na Escola Infantil Todo Mundo Brinca, Se Você Brinca. É um bom livro que ele traz justamente essa ideia da brincadeira, né? Não somente na parte de brincadeira, somente como RPG, mas também outros tipos de brincadeira que desenvolvam outros aspectos da criança. É, no caso, né? Até como eu coloquei, citando o próprio Kishimoto, ele fala justamente que a capacidade de possibilitar experiências de criação e de fantasia proporcionam caminhos para a aprendizagem, né? Destacando, claro, características diferentes de diferentes jogos que contribuem para o desenvolvimento da criança. Então, nesse caso, você vai trabalhar um jogo de acordo com o que você precisa é, desenvolver, né, naquele estudante. Então, como Davi falou, eu tenho um jogo que eu tenho um assunto, né, uma matéria, que eu tenho que colocar. Vamos lá, digamos aqui, Revolta dos Búzios, né? Porque assim, um assunto que você não tem tanta proximidade, apesar de ser um assunto regional, aconteceu aqui em Salvador, mas os alunos aqui não têm tanta proximidade sobre esse assunto, né? Não tem esse senso de pertencimento. Então, você precisa o quê? Eu preciso que eles se sintam participantes desse processo, né? Que eles sintam. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí, como o Davi falou, como já tem, né? Vamos citar mais na frente, é claro. Vou criar um RPG que retrate aquele período histórico, né? Onde eu traga um arcabouço teórico histórico sobre aquilo ali, trazendo economia, vivências, trazendo
vestimentas, trazendo linguajar, né? Trazendo imagens, né? Representações daquele período. Então, a gente vai fazendo isso, né? Vai trazendo essas informações para o estudante, para eles começarem a trabalhar o desenvolvimento dos seus personagens. Seus personagens são fictícios, mas eles vão ser com base naquilo ali. Então, eles vão precisar estudar aquele mundo primeiro para poder eles entenderem. Assim como a gente faz em mundo de fantasia. Em RPG, que a gente tem que estudar aquele mundo para criar o nosso personagem, eles também têm que estudar como eram as pessoas, quais eram os grupos étnicos, como eu vou me enquadrar, né? Meu personagem era da Marinha, como era a Marinha naquela época, né? Quais eram as condições de vida, e assim, qual era o uniforme, e assim por diante. Então, assim, você começa a trabalhar justamente esse senso lúdico de se trazer a criança para dentro do jogo, desse processo de aprendizagem, né? Também, no caso, o próprio Kishimoto também traz, né, com base na discussão, né, que os estudantes, né, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, eles também se tornam mediadores desses próprios jogos, né? Eles ditam também as regras, porque chega aí um momento que você está tão imerso nesse jogo que você começa a desenvolver as regras que não ferem a história do jogo, não fere o processo histórico, mas na verdade acabam agregando. Então mostra que ele já tem um conhecimento, ele já está mais, no caso, imerso naquele universo, né? Então uma etapa que a gente começa a perceber que quando um aluno está começando a ditar alguns tipos de regras sem ferir o jogo, né? Na verdade, agregando, você já começa a perceber que aquele aluno já está começando a ter um entendimento muito melhor sobre o assunto, né? Então, eles avaliam a execução do jogo, respeito às suas regras, como eu falei, né? Corrigindo, né? Caso seja necessário, tentando trazer, poxa, uma regra que você criou não está condizente para aquele momento, ele pode fazer uma correção, pode pedir para você dar uma revisada. E isso é importante. A gente tem que entender também que nós não somos donos do assunto, né? Então, se o aluno está ali falando, quer dizer o quê? Que ele está prestando atenção. Isso é algo positivo, né? Então, você começa justamente a desenvolver várias competências nesse aluno que vão além do próprio ensino de história. Então, você traz esse senso de raciocínio, de você tentar compreender, de trazer melhorias, né? Então, foi como eu e Davi a gente fez com o nosso projeto do RPG de cartas, né? Que vamos falar mais na frente. Mas foi um projeto em colaboração com os alunos, onde eles traziam também as suas opiniões sobre o assunto, traziam opiniões sobre como seria o dinamismo, a dinâmica das cartas, né? Então, por quê? Eles estavam estudando, eles estavam entretidos naquele assunto e isso ajudou justamente no processo de criação, né? Então, coisas que a gente pensou que quando eles falaram, a gente não, peraí, o que eles falaram é mais coerente, a gente pode colocar dentro do jogo, né? Então, essa experiência é que ela é importante, né? De também que é o desenvolvimento mútuo. O aluno, ele faz parte do processo, ele não é apenas o espectador. Então, quando a gente bota nesse processo de lúdico, né? Do ensino lúdico, de você ensinar de uma maneira para mim, o lúdico traz esse companheirismo nesse processo de aprendizagem, né? Que ele não é um espectador, ele é um participante, né? Ele está ali também participando. Então, o processo de construção é, histórica, o processo de construção do aprendizado também passa pelo estudante. Então ele traz esses processos, entendeu? Que a gente coloca, né? Da criação, do imaginário, do, do processo de entrar no personagem, né? Então, tudo isso são competências que trazem justamente esse aspecto do desenvolvimento. Então, assim, até para finalizar aqui essa minha parte, eu posso também citar Horn no livro Pedagogia do Brincar, que ele trabalha muito nesse processo de desenvolvimento do personagem, da imaginação, da criação de personagem, né? De você criar esse papel, participar através desse papel.
né? Como Eduardo também falou, o Zynga, maravilhoso, né? Com Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, é perfeito você ter essa base, você entender mais um pouco, né? E o próprio, por exemplo, Munguba, no seu texto, jogos eletrônicos, apreensão de estratégias de aprendizagem, né? Então, aí, no caso, muito mais voltados para os jogos eletrônicos, mas que a gente pode falar mais um pouco mais na frente. Mas nós foca aqui justamente esse processo de lúdico e de criação. Excelente fala, Rafa. Eu pude perceber que, enquanto, né, na sua fala, eu pude notar que esse processo é um processo de construção, que é fundamental. Não adianta a gente simplesmente colocar o jogo por si só. Tem que ser um trabalho em conjunto dos estudantes com o professor. Não é simplesmente porque a gente utiliza o jogo que a gente vai deixar de levar em consideração esses outros agentes. Não, a gente precisa colocar todos esses elementos trabalhando em conjunto para que a gente obtenha esse resultado. Sobre as suas indicações, eu achei todas elas ótimas. E eu já estou ansioso para conferir mais detalhes desse seu jogo com o Davi, que eu quero saber cada um dos detalhes para que a gente possa ter essa discussão e saber desse valor de como foi esse processo, como foi é, essa questão de você ouvir os alunos e ter esse feedback deles do retorno do que eles acharam a respeito do jogo, desse trabalho, né, que justamente como eu falei, é um trabalho em conjunto. Então eu já tô ansioso para saber de tudo que rolou. Então, galera, com base na fala de Rafa e a partir de todo esse panorama que a gente desenvolveu, debateu hoje com vocês, a gente vai pedir que aqui nos comentários vocês deixem o que que vocês entenderam a respeito dessa reflexão, se os jogos são atividades lúdicas ou não, e expliquem para a gente o porquê dessa opinião, o porquê que vocês acreditam que eles são lúdicos ou não, a partir do que a gente discutiu hoje. E só a título de recapitulação, hoje a gente trabalhou com um conceito, os tipos dos jogos, a gente trouxe a perspectiva, diferentes perspectivas de autores sobre definições de jogos, que ainda não é uma definição totalmente estabelecida, mas sim um processo de construção. A gente também debateu um pouco sobre esse universo dos jogos, como eles estão inseridos, qual é a recepção que a sociedade tem em relação a eles, se foi uma relação no início amigável ou se foi algo mais conflituoso, se houve muitos estereótipos, se houve muito preconceito ao longo da jornada dos jogos, na inserção aqui do cenário brasileiro. A gente também trabalhou o jogo como cultura, como elemento cultural, como reflexo da sociedade. A gente considerou que os jogos possuem suas regras, mas essas regras, na verdade, são o aceite dos jogadores, não é necessariamente algo flexível, por exemplo, fixo, mas sim um aceite dos jogadores. A gente também teve os autores que trabalham a questão dos jogos na educação, como a BNCC pode colaborar, auxiliar nesse processo da aplicação dos jogos na sala de aula. E, por fim, a gente trouxe essa discussão, né, Rafael trouxe esse destaque para os jogos enquanto atividades lúdicas. Né, como que é esse processo de desenvolvimento, ou como que é necessário a gente escutar o outro para poder realizar essas atividades e para construir esse ambiente de imersão. Então, no geral, esses são os principais aspectos que a gente trouxe nesse primeiro episódio para vocês. Lembrando que ainda vai ter mais 4 episódios e ao longo dessa jornada vocês vão aprendendo muito mais e a gente quer contar sempre com a presença de vocês. Então, galerinha, é, no próximo episódio o tema será a aplicabilidade dos jogos na sala de aula, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a metodologia, a didática e os desafios que a gente pode encontrar na hora da aplicação. Né? De um modo geral, refletir sobre essa prática dos jogos em sala de aula, debatendo a criação e o desenvolvimento dos jogos. Então, aqui a gente se despede temporariamente de vocês. Vou passar agora a palavra para os colegas Rafael e Davi para eles fazerem as considerações finais. E aí a gente já aguarda vocês nos próximos episódios.
Rafa, Davi, palavra com vocês. Pois bem, né? Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, né? Primeiramente sobre ter essa paciência de trabalhar sobre esse tema, né? Amanhã vamos nos ver mais, né? Então vai ser esses 5 vídeos sendo postados ao longo de 5 dias, né? Então vamos estar juntos nessa caminhada, né? Sobre caso também vocês queiram alguma informação de material, de é, de teses, artigos, livros que a gente possa ajudar, é só colocar nos comentários, né? Se querem, que a gente pode ver, pode tentar conseguir para vocês, de acordo com nossos acervos, e tentar disponibilizar, tá? Então, aqui é um ambiente de aprendizado, de troca de conhecimento. Então, caso vocês tenham também alguma coisa que queiram também colocar para nos ajudar, podem também colocar nos comentários alguma dica, alguma informação que, claro, é bem-vinda, é um aprendizado que é feito sempre no coletivo, né? Então, essa troca de conhecimentos também acontece aqui, né, nessas aulas aqui no YouTube, tá? É isso aí, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Rafael. Foi uma honra fazer parte do primeiro episódio do nosso podcast, nossa celebração, nossa atividade. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão que eu trouxe sobre o BNCC, sobre os autores. Discussão muito importante. Rafael e Eduardo trouxeram também diferentes jogos, essas questões de como os jogos estão inseridos em sociedade. No próximo vídeo aí, vamos estar brocando tudo de novo. Valeu, pessoal. Então é isso, galera. Agradecemos a participação e a presença de todos vocês. Vamos ficando por aqui, mas o Historiando Games em breve já tá voltando com mais um episódio. Valeu, galera!